24. Dragon Ball Legend capítulo 185 Os subordinados de Freeza. Autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Ao ver essas naves esféricas quebradas, os rostos dos Saiyajins mudaram de repente. Eles conheciam muito bem essas naves espaciais, afinal, naquela época no planeta Vegeta, cada um tinha um. O que houve? Você conhece essas pessoas? O coração de Duduni já disparou ao perceber a expressão do Saiyajin mudar e murmurou para si mesmo: as pessoas que eu dei uma lição não teriam nenhuma ligação com Saiyajins, certo? O pai de Muinga assentiu solenemente. Essas naves esféricas provavelmente pertencem a uma força que conhecemos muito bem. Senhor Dudunjilha, pode me levar para ver essas pessoas? Eles podem ser subordinados do arqui-inimigo do Saiyajin. Tudo bem se eles não fossem parentes dos Saiyajins. Dudunjilha sorriu e disse: ok, venha comigo. Dudunjilha então os conduziu para observar os alienígenas capturados por seu esquadrão. Os alienígenas estavam todos vestidos com uma armadura de batalha marrom, armadura saindo de ambos os ombros. Isso era semelhante ao design da armadura de batalha da raça demônio do gelo da área norte. Não havia armaduras semelhantes na área leste. Quando viu os alienígenas que pareciam dinossauros, os olhos negros de Muinga arderam de ódio, e ele falou com voz fria: essas pessoas provavelmente são subordinados de Freeza. Eu não esperava que Freeza tivesse estendido suas garras para a área leste. A força Freeza estava localizada na região sul da área norte, que ficava muito próximo ao centro da galáxia e a cerca de 1 ano de distância da área leste. Se ele estava vendo a armadura de batalha de design da raça demônio do gelo na área leste, então provavelmente eles são subordinados de Freeza. Vocês são subordinados de Freeza? Muinga avançou e perguntou friamente. Se você sabe que somos o povo do rei Freeza, então seja sensato e nos deixe ir logo. Aqueles alienígenas bufaram enquanto falavam duro. Quando olharam para cima e puderam ver Muinga e os outros, suas expressões ficaram surpresas, e ficaram chocados no coração. Ah, são os Saiyajins. Eles não foram todos destruídos pelo rei Freeza. Todos esses alienígenas têm poder de batalha em torno de 6.000 e eram membros da primeira corporação de Freeza. Eles participaram da missão em que o planeta Vegeta foi destruído. Então, com apenas um vislumbre, perceberam que aquelas pessoas, diante deles, eram Saiyajins que já deveriam ter sido destruídos há muito tempo. Isso é ruim. Ainda há Saiyajins vivendo na área leste. Os corações dos alienígenas batiam fortes. As coisas não estavam indo bem. Como eram de alto escalão entre os subordinados de Freeza, poderiam facilmente ter permanecido seguros se tivessem mantido um perfil discreto. No entanto, eles estavam acostumados a ser desenfreados na área norte e não exerceram moderação em seus temperamentos ao chegar à área leste, matando e queimando de forma imprudente. Infelizmente, eles encontraram o esquadrão de Dudunjilha e foram capturados. Ei, parece que eles realmente são subordinados de Freeza. A intenção de matar explodiu de vários Saiyajins como se tivessem visto sua presa. Dudunjilha franziu a testa e perguntou: eles são subordinados de Freeza? A reputação da raça dos demônios do gelo na galáxia era bastante retumbante. Dudunjilha, que era do círculo mercenário, também ouviu o nome de Freeza. Sim, eles são subordinados de Freeza. Espere, já que você sabe o nome do rei Freeza, então nos deixe ir logo, caso contrário, o rei Freeza não vai te perdoar. Com os olhos virados, os alienígenas da primeira corporação gritaram, aparentemente tendo encontrado sua confiança. Sim, o nome do rei Freeza é suficiente para garantir a segurança deles. Quando perceberam a expressão de Dudunjilha mudar um pouco, acreditaram que tinham encontrado algo em que confiar. Naquele momento, gritando o nome do rei Freeza, eles definitivamente poderiam salvar suas vidas. Pelo menos, tinham certeza de que aquele homem alto e corpulento não ousaria agir precipitadamente contra eles. Barulhento. Eles não pensavam que Dudunjilha de repente os daria um tapa na cara, seus olhos brilhando com uma luz fria. De repente, ser atingido deixou os alienígenas confusos. O que está acontecendo? Esse homem alto e corpulento não tinha medo do poderoso rei Freeza. Como ele poderia acertá-los? Eles não sabiam que estavam melhor sem mencionar Freeza. No momento em que isso aconteceu, Dudunjilha ficou ainda mais irritado. Afinal, esta era a área leste. A influência de Freezer teria sido relativamente eficaz na área norte, mas não foi muito na área leste. Usando o nome de Freeza para tentar assustá-lo. Quem eles achavam que era Dudunjilha?
O homem alto e robusto, Dodonjila, também tinha um temperamento violento. Ele caminhou em direção aos alienígenas e os espancou sem piedade, dissipando o ressentimento em seu coração. Como eles têm uma inimizade com vocês, Saiyajins, vou entregá-los a vocês. Dodonjila sorriu e disse a Muying e aos outros. Ele acenou com a mão para indicar aos membros do esquadrão que quebrassem as mãos e os pés dos alienígenas e então os entregassem a Muying e outros. Duduni já achava que valia a pena fazer conexões com o planeta Ongsan, usando esses alienígenas. Obrigado. O pai de Muying agradeceu sinceramente em nome do esquadrão. Depois, ele destruiu a cápsula Oipoi, transformou-a de volta em uma nave cinza prateada e trancou os alienígenas do primeiro corpo dentro. Esses reféns seriam transportados para o planeta Ongsan. Está tudo bem. Eu, Dodonjila, sou uma pessoa de caráter. Dodonjila acenou e se despediu de Muying e dos outros, antes de sair imediatamente junto com o resto de seu esquadrão, Jaque, Afude, Seijin, Weiss. Depois que Dodonjila saiu, o pai de Muying disse, também devemos voltar rápido e notificar o escritório de administração do planeta Ongsan, e pedir que façam os preparativos. Não esperava que Frieza também estendesse suas garras para a área leste. Sim. Nessa época, na distante área norte. Quartel-general do Frieza. A comunicação com os membros do primeiro corpo foi perdida após serem capturados por Muying e outros. Desta vez, para expandir a força da área leste, Frieza enviou mais de 100 alienígenas do primeiro corpo para a área leste. Mas, exceto pelos 10 alienígenas capturados por Muying, muitos deles não tiveram sorte e encontraram alguns grandes quartéis generais das forças que os aniquilaram. Apenas algumas pessoas dispersas restavam vagando pela área leste. Rei Frieza, perdemos contato com a maioria dos membros do primeiro corpo, que foram enviados para a área leste. A pele de Dodori era um tanto feia. Crash. O som de uma taça de vinho se quebrando a mão ecoou, e um líquido vermelho sangue derramou-se no chão. Frieza zombou, e uma aura sufocante e fria irrompeu de seu corpo, que se reuniu em ondas de aura e se espalhou em todas as direções, formando um domínio opressor. Muito tempo depois, ele conteve sua aura. Snort, Senhor Dodoria, parece que não é hora de avançar para a área leste, hein? O rosto de Frieza estava frio, e falava de forma muito educada, mas Dodoria sabia que, naquele momento, o rei Frieza certamente estava furioso em seu coração. Se ele não conseguiu reunir informações sobre a situação na área leste, certamente não pode enviar tropas para lá precipitadamente. Aliás, aqueles mortos inúteis não enviaram nenhuma informação útil. Frieza caminhou calmamente. Dodoria engoliu em seco e riu sem jeito. O povo do primeiro corpo foi morto por alguns especialistas misteriosos assim que entrou na área leste. Então, inútil. Naturalmente, os alienígenas que conseguiram entrar no primeiro corpo não eram inúteis. Porém, eles foram completamente exterminados tão rapidamente. Isso deixou claro que as forças da área leste eram muito poderosas, ou que os alienígenas do primeiro corpo tinham azar e eram incontroláveis em suas ações. Na verdade, Frieza poderia perguntar sobre a situação concreta da área leste junto à Aliança de Comércio do Universo, mas teria que pagar um preço alto, que não poderia ser compensado completamente sem conquistar alguns planetas. Esqueça. Deixe de lado a questão da conquista da área leste. E mais uma vez, envie alguém para investigar a situação. Mas, lembre-se de mandar um especialista desta vez. Frieza refletiu por um tempo e disse. Sim, Rei Frieza. Dodoria estremeceu e enxugou o suor da cabeça. Dessa vez, ele precisava supervisionar direito. Era melhor enviar alguém com poder de batalha acima de 10.000, caso contrário, se houver outro contratempo, ele não poderá fugir da responsabilidade. Rei Frieza, há algum tempo, houve alguém do lado de Sir Kohler que secretamente entrou na área de influência de Vossa Majestade, e aquele cara do planeta Lesma também estendeu seus tentáculos para cá. Dodoria relatou. Ah, quais são os movimentos ao lado do Kohler? Não tem muito. Eles parecem estar procurando apenas um certo planeta e logo vão voltar, porém, aquele velho do planeta Lesma está ficando mais corajoso. Frieza sentiu e olhou para o horizonte com um sorriso, mas não um sorriso, já que está tudo bem, esqueça. Aquele cara Kohler até ousou ir contra as ordens do pai. Esse rei eventualmente vai mostrar o quanto eu sou poderoso. Quanto àquele velho Slug, acho que ele não tem muitos dias de vida. Frieza não sabe porque os Namekianos têm um tipo diferente de pessoas, como Slug,
Mas sabia que, depois de tantos anos vivendo, a expectativa de vida dos Namekianos deveria estar chegando ao fim rapidamente. Zeze, todos eles são raças fracas. Como podem ser iguais à minha nobre raça demônio do gelo? Pensou Frieza, feliz. Se não houvesse comparação, não haveria dano. Da mesma forma, se não houvesse comparação, não haveria superioridade. Toda vez que via aquelas raças lutando entre a vida e a morte, ele se sentia muito feliz. Dragon Ball Legend capítulo 186 Os três lados saem do planeta Ongsan, escritório de administração da missão. O escritório da administração estava em estado de turbulência desde que recebeu o relatório de Muing e dos outros. Mesmo que o povo de Feidael odeie Frieza, já que Zarbon atacou seu planeta natal, eles não entendem o horror de Frieza. No entanto, os Saiyajins eram diferentes. Eles haviam experimentado profundamente o horror e a dor que Frieza trouxe ao matar pessoas de sua raça. Por isso, quando a notícia do aparecimento dos subordinados de Frieza se espalhou, todo Saiyajin pensou que Freezer estava se preparando para invadir a área leste. A notícia surpreendeu os Saiyajins, que haviam sobrevivido à batalha que resultou na destruição do planeta Vegeta, enquanto as chamas do ódio duradouro ardiam em seus corações. Frieza, que os Saiyajins consideravam uma existência quase de pesadelo, sempre foi um espinho preso em suas gargantas. O ódio deles nunca seria resolvido a menos que destruíssem completamente a raça de Frieza. No entanto, Frieza era forte demais. Os Saiyajins, com sua força atual, não podiam se vingar dele. Portanto, os membros do primeiro corpo que foram capturados se tornaram bodes expiatórios que os Saiyajins usaram para extravasar seu ódio. Só se pode imaginar o fim trágico que os aguardava. Em um local próximo ao planeta Baert, área leste. Após mais de um ano navegando, os membros do esquadrão blindado, Madix e Duke, gradualmente se aproximaram do seu destino, o planeta Baert. Bip. O computador central da espaçonave apitou consecutivamente. Prestes a alcançar o alvo, planeta Baert. O tempo estimado de chegada é de 3 dias. Prestes a alcançar o alvo, planeta Baert. O tempo estimado de chegada é de 3 dias. Enquanto os sons de bip continuavam, ambos os membros do esquadrão blindado, Madix e Duke, despertaram da hibernação e se levantaram antes de se moverem ao redor de seus corpos, emitindo rangidos. Ei! Em breve, chegaremos ao planeta Baert. Sinto que meus ossos enferrujaram depois de mais de um ano em hibernação. Madix exercitou os pulsos e disse a Duke. Madix, entre em contato com o Capitão Aeolus e pergunte sobre a situação do lado deles, disse Duke enquanto lambia os lábios com sua língua de lagarto. O Capitão Aeolus tinha ido para o planeta Dongki, que ficava muito mais perto do que o planeta Baert. Portanto, ele já deveria ter obtido alguma informação do planeta Dongki. Madix riu e respondeu, certo, vou perguntar agora. Bip, bip, bip. A ligação foi conectada, e Madix rapidamente entrou em contato com Aeolus. Depois que Madix desligou, seus olhos revelaram um brilho flamejante. O Capitão Aeolus me informou que não descobriram nenhum vestígio da Árvore do Poder no planeta Dongki ou nos outros 2 planetas da área norte. Então, a Árvore do Poder provavelmente está no planeta Baert. Duke engoliu em seco, os olhos brilhando. A Árvore do Poder é uma planta muito mágica, disse que é um tipo de planta divina. Portanto, geralmente é impossível que 2 árvores do poder apareçam simultaneamente. A probabilidade de a Árvore do Poder estar localizada no planeta Baert aumentou muito, já que não estava no planeta Dongki e nos outros 2 planetas. Rápido. Deixe a nave avançar em velocidade máxima. Mal posso esperar para chegar ao planeta Baert. Sentindo que a língua estava seca, Duke matou a sede com um copo d'água. Encontrar a Árvore do Poder seria uma grande conquista. Ele mal podia esperar. Bem, nave espacial, avance em velocidade máxima. Assim que falou, um feixe de luz passou pelo vazio escuro. A pequena nave espacial rapidamente rasgou um céu estrelado como um meteoro. 3 dias depois, a nave do esquadrão blindado se aproximou da galáxia onde o planeta Baert estava localizado. A galáxia ainda era jovem, queimando com brilho e calor infinitos, alimentando um planeta amarelo-marrom situado em uma área habitável distante. Olha! O que é isso? Quando a nave espacial se aproximou do planeta Baert, Madix de repente apontou para um objeto parecido com um guarda-chuva que estava saindo da lateral do planeta. Era uma planta enorme. Era possível ver claramente a árvore gigante mesmo do espaço.
Seu tronco parecia extremamente robusto e tinha inúmeros galhos tortos que se estendiam em todas as direções. Abaixo do solo, suas raízes robustas permeavam a crosta do planeta, absorvendo a força vital de todo o planeta. O planeta que antes era adequado para a vida agora havia se tornado marrom-amarelo, e grandes extensões de sua terra haviam se transformado em desertos. Uma vez que os frutos da árvore do poder amadurecessem, o planeta se tornaria completamente estéril em algumas centenas de anos, gradualmente se tornando um planeta morto. Sim. Deve ser a árvore do poder. Madix e Duque se olharam e viram uma empolgação ardente nos olhos um do outro. Embora nunca tivessem visto a árvore do poder antes, ela corresponde à descrição da árvore nos documentos. A nave espacial se aproximou gradualmente do planeta Baert e rapidamente atravessou sua atmosfera. Desde que a árvore do poder estava crescendo aqui, a atmosfera do planeta ficou rala. À medida que se aproximavam da árvore do poder, ela rapidamente cresceu, fazendo-os suspirar surpresos com seu tamanho. Seus galhos enormes tapavam o céu como se fossem nuvens espessas, privando o chão da luz do sol. Frutos laranja do tamanho de um punho cerrado pendiam na interseção entre galhos e folhas. A fruta ainda não havia amadurecido. Rápido. Entre em contato com o King Colher. Encontramos a árvore do poder e seus frutos no planeta Baert. Sim. Na região distante do norte da área norte. Uma mensagem foi entregue que fez todo o palácio do Colher ferver de empolgação. Um alienígena roxo correu apressadamente para dentro do palácio e ajoelhou-se diante de Colher. Recolher, Sir Madix e Sir Duque do esquadrão blindado encontraram a árvore do poder no planeta Baert. Zwoosh. Colher de repente se levantou do trono, sua armadura de aranito brilhando com uma luz branca resplandecente. Colher riu alto, e sua voz clara reverberou pelo palácio. Ótimo. Bom. Prepare a nave imediatamente. Este rei irá pessoalmente ao planeta Baert. Colher acenou com a mão e ordenou que os alienígenas ao seu lado. A propósito, diga para os dois guardarem direito a árvore do poder. Se alguém fizer confusão, que matem todos sem piedade. Depois que eles fizerem isso, posso recompensá-los com alguns frutos da árvore do poder. Além disso, ressuma essa informação e garanta que nada relacionado à árvore do poder vaze. Caso contrário, não culpe esse rei por não mostrar misericórdia. O rei Colher achou necessário enfatizar essa ameaça, pois as informações dizem respeito ao fruto da árvore do poder. Sim. Todos agiram imediatamente, tremendo de medo. Logo, a nave espacial estava pronta para partir para a área leste. Planeta Lesma. Logo após Colher partir em uma nave espacial, o alienígena que monitorava de perto a sede de Colher imediatamente passou a informação. Slug segurou a informação nas mãos e riu loucamente. A árvore do poder finalmente foi encontrada. Colher, você não teria pensado que eu mandei alguém te monitorar. Quem finalmente receber o fruto da árvore do poder certamente serei eu. É uma fruta lendária formada pela força vital de um planeta inteiro. Depois de comer, com certeza posso ficar jovem. Enquanto eu tiver uma vida suficientemente longa, a raça dos demônios do gelo certamente morrerá pelas minhas mãos algum dia. Pensou Slug, cheio de confiança. Então, ordenou que marchasse em direção à área leste. Planeta Slag ficava mais perto da área leste, então ele certamente poderia chegar antes de Colher. Ao mesmo tempo, na parte leste da área norte, todas as informações foram coletadas e colocadas sobre a mesa do Rei Frio. Enquanto o Rei Cold lia o relatório, suas pupilas escarlate brilharam com uma luz fria, e seus lábios roxos se curvaram, revelando uma expressão cruel. Dragon Ball Legend capítulo 187 Saiyajin Lesma Dix e Duque, que estavam no planeta Baert, não tinham ideia de que a informação sobre a descoberta da árvore do poder e seu fruto que enviaram para Colher havia causado toda a agitação das forças da área norte. Enquanto isso, eles se sentiam eufóricos por terem prestado um serviço excepcional e fantasiavam com quando receberiam créditos extras do King Colher. O Rei Colher acabara de enviar uma mensagem de volta, que continha uma ordem pedindo que guardassem adequadamente a árvore do poder. Assim, depois de receberem as instruções, obviamente não ousaram ser descuidados. Eles sabiam que as informações sobre a existência da árvore do poder não poderiam ficar guardadas para sempre, e certamente atrairiam a atenção dos campos estelares ao redor. A fruta estava prestes a amadurecer, e se fosse roubada antes do Rei Colher chegar, eles definitivamente teriam que assumir a culpa. Quando a expressão irritada de Colher vem à sua mente, eles estremecem.
Se não tivessem cuidado, perderiam a vida. Portanto, permaneceram em estado de prontidão para combate e guardaram cuidadosamente a árvore do poder. No entanto, a árvore do poder era enorme demais, então eles não podiam ficar de olho em cada canto dela. Felizmente, embora o planeta Baert fosse adequado para viver, não havia civilizações no planeta. O fruto da árvore do poder ainda não amadureceu, no entanto, deve estar perto de amadurecer quando o recolher chegar. Parece que até os deuses estão ajudando o recolher. Madix riu, enquanto olhava para a fruta ainda não madura. É verdade, quando esse momento chegar, o recolher se tornará o governante de toda a área norte, e ele até prometeu nos recompensar com alguns frutos quando tudo isso acabar. Duque lambeu os lábios, e suas pupilas pálidas, douradas e eretas como feras tremeluram. Os inúmeros frutos na árvore do poder estavam ao alcance deles. No entanto, a força do recolher os fez desistir de qualquer ideia de dar ao menos meio passo à frente, quanto mais ultrapassar seus limites. De repente, o detector de vidro ao lado de suas orelhas começou a emitir sons de bip que chamaram sua atenção. Assustado, Madix disse surpreso, estranho. Porque o detector de energia começou a apitar de repente. Será que ainda podem existir outros seres vivos no planeta Baert? Espera, deixa eu ver. Duke tocou no detector de energia ao lado da orelha. Ela apitou, e uma série de dados destacando a fonte de energia apareceu de repente na lente. Uau! Realmente tem um ratinho escondido no planeta Baert. Depois de um tempo, Duke sorriu indiferente. Ele apontou em uma direção e informou: a fonte de energia tem poder de batalha próximo a 17.000, e fica a cerca de 40 quilômetros daqui. Ah é? Interessante. Esse poder de batalha, parece que temos um especialista por perto. Madix exclamou com um toque de admiração. Acontece que minhas mãos e pés estão um pouco enferrujados. Deixa eu acabar com aquele ratoinho. Como quiser. Duke deu de ombros, deixando Madix fazer o que quisesse. Um miserável 17.000 de poder de batalha não interessa muito. Bom. Madix riu alto assim que Duke concordou. Ele assentiu para Duke e voou pelo céu, antes de disparar na direção daquele ratãozinho escondido. Num piscar de olhos, ele desapareceu no horizonte. Duke balançou a cabeça impotente e encontrou uma posição confortável no topo de um enorme galho da árvore do poder. Ele então se deitou e se preparou para dormir. Afinal, só Madix poderia facilmente lidar com aquela coisa insignificante que possui 17.000 de poder de batalha. Ao mesmo tempo, mais de 40 quilômetros a leste de sua posição, os galhos enormes da árvore do poder também tapavam o sol e o céu aqui. As folhas grossas reconstruíram um enorme guarda-chuva aberto, bloqueando a luz. A luz do sol não conseguia passar, fazendo lá embaixo parecer escuro e frio. No entanto, a fonte de energia do detector de energia de Madix piscava consecutivamente, o que era muito brilhante. Logo, Madix encontrou seu alvo no meio de um enorme galho. A hectares e hectares. Então ele estava escondido aqui. Não demorou para esse tio encontrar. Depois de falar, Madix disparou em direção ao alvo. O grito áspero de Madix despertou a pessoa adormecida no galho da árvore. Quando a pessoa viu Madix, que havia aparecido de repente, sua aparência mudou, e ele perguntou com vigilância: quem é você? Este é território do tio Turles. Se você sabe o seu lugar, vá logo. Turles vigiou ao lado da árvore do poder por muitos anos. No entanto, ao ver que, quando a fruta estava prestes a amadurecer, um encrenqueiro de repente apareceu, a expressão de Turle ficou bastante feia. No entanto, depois de refletir cuidadosamente, ele ainda deixou alguma margem em suas palavras. Ah, você realmente fala alto. Madix estava prestes a provocar, porém, depois de ver claramente a aparência do outro, ele ficou surpreso. Ei, você é só um pequenino. Desgraçado. Você ousa menosprezar o tio Turles. Turles ficou imediatamente furioso com as palavras de Madix. Inicialmente, ele queria se manter bem comportado, mas seu coração agora ardia como pólvora. Ele estava com raiva. Madix observava com interesse como se assistisse à apresentação desajeitada de um palhaço. Olhar para baixo de cima, e a sensação de ter tudo dentro do grupo, sempre trazia a Madix um prazer infinito que o deixava bastante embriagado. Aia! Você é inesperadamente um Saiyajin. Não foram todos destruídos? Parece que um peixe conseguiu escapar da rede. Ao notar a cauda marrom atrás de Turles, Madix riu alto. O poder de batalha de um Saiyajin pode realmente chegar a 17.000?
Ei, parece que você definitivamente comeu frutos da árvore do poder. Buffy. Esse tio não é o mesmo daqueles Saiyajins do planeta Vegeta. Aquele cara inútil, o Rei Vegeta, esse tio já o superou. Tartarugas proclamavam com orgulho. Turles estava muito satisfeito consigo mesmo. Como aquele insignificante Rei Vegeta poderia ser páreo para ele? Felizmente para Turles, ele não estava no planeta Vegeta quando ele foi destruído, assim, escapando do desastre. Depois, Frieza enviou seus subordinados para aniquilar qualquer Saiyajin sobrevivente, mas devido a várias coincidências, as tartarugas conseguiram escapar pela rede. Depois, ele foi até a área leste. Naquela época, como guerreiro de baixo nível, Turles não era capaz de se proteger, então agia com extremo cuidado, com medo de chamar a atenção de alguém. Até que, um dia, Turles encontrou frutos da mágica árvore do poder em um planeta deserto. Depois de comer a fruta, sua força começou a disparar. Inicialmente, seu poder de batalha, que nem chegava a 1000, subiu lentamente para impressionantes 3000. Isso o deixou extasiado. Com o poder de batalha de 3000, Turles estava próximo do meio do nível médio de guerreiro. Ele percebeu que, se conseguisse mais dessas frutas, poderia se tornar um guerreiro de alto nível, ou até mesmo uma existência mais poderosa. Naquela época, o sucesso não viria naturalmente. Depois, ele trouxe as sementes da árvore do poder e cuidadosamente se escondeu no relativamente remoto planeta Baert, plantando as sementes. Quando a árvore cresceu e deu frutos, Turles conseguiu consumir mais de uma dúzia de frutos maduros, fazendo seu poder de batalha disparar para 17.000. Ele se transformou espetacularmente de um guerreiro de nível médio comum para um guerreiro de nível universo. Nesse momento, as ambições adormecidas em seu coração se acenderam. Olhando para os inúmeros frutos prestes a amadurecer, Turles começou a fantasiar com o dia em que se tornaria o imperador do universo. Inesperadamente, outros alienígenas haviam chegado ao planeta Abaert, e Turles percebeu que as coisas não estavam indo bem. Matem-no, para que a árvore do poder permaneça um segredo. Enquanto esses frutos a durarem, este tio pode dominar o universo. Turles decidiu em seu coração e imediatamente atacou primeiro, esperando levar a vantagem. No entanto, Turles não fazia ideia de que seu oponente era membro do esquadrão blindado de Cole. Se seu oponente podia ser escolhido por Cole, então ele definitivamente não poderia ser alguém comum. O poder de batalha de Madix havia chegado a 130.000. Isso era suficiente para fazê-lo menosprezar tudo, inclusive o macaco Saiyajin fazendo gestos ameaçadores para ele. Ah, você até ousa atacar. Madix parecia surpreso, balançando levemente, desviando de cada ataque de Turles. Zeze, a força desses ataques é realmente só 17.000. Nem é suficiente para coçar uma coceira no meu corpo. Madix zombou de Turles, sentindo-se um pouco arrependido. De repente, ele estendeu o braço e segurou o punho de Turles. O quê? Turles ficou chocado e instintivamente sentiu um pressentimento no coração. Os poros de todo o seu corpo não puderam evitar se apertar. Madix riu e colocou força na palma da mão, que segurava o punho de Turles. Caixa. O som de ossos se quebrando pôde ser ouvido, e Turles soltou um grito de partir o coração. Ele cambaleou por um tempo e caiu de joelhos. Madix olhou para baixo, altivo, e suspirou decepcionado. Esse Saiyajin nem conseguiu me acertar. Ele mal tinha aquecido, mas o macaco Saiyajin já estava caído. Suspiro. Esses Saiyajins. Macacos selvagens inúteis. Eles até ousaram afirmar presunçosamente que são uma raça de combate. Realmente muito constrangedor. Garoto, aceite sua morte obedientemente. Sir Madix já se cansou de brincar com você. Madix disse sem lançar um olhar para Turles e começou a condensar uma onda de energia carmesim em sua mão. Não, não. As pupilas de Turles contraíram de repente. Ele ainda não havia realizado suas ambições, e ainda havia inúmeros frutos na árvore do poder que ele não havia comido. Ele não podia morrer assim. Ele ergueu a cabeça e olhou para os frutos verdes. Seu coração se encheu de relutância. Dragon Ball Legend capítulo 188 Pseudo Super Saiyajin Rumble. A onda de energia carmesim atingiu o chão com um rugido retumbante, e uma chama horrível irrompeu muito perto de Turles. Um redemoinho furioso imediatamente seguiu, carregando dentro de si uma rajada de lâminas de vento rápidas e ferozes, que fizeram os frutos verdes balançarem descontroladamente. Após o calar dos ventos fortes, a fumaça foi se dispersando gradualmente,
restando apenas uma terra afundada e um cadáver carbonizado. Maddox riu alto e pensou, estava matando um macaquinho só para matar um macaquinho. Muito chato. Então, ele cambaleou e voou de volta para a posição de Duke. Como foi? Aquele ratinho foi morto. Duke, que estava deitado em um galho de árvore descansando, abriu os olhos e perguntou casualmente a Maddox, que acabara de voltar. Maddox tocou o detector ao lado da orelha e pousou ao lado de Duke. Era só um carinha com menos de 20.000 de poder de batalha. Terminei ele em apenas 2 ou 3 segundos. Ei, você sabe quem era aquele cara? Na verdade, era um Saiyajin. Saiyajin? Impossível. Como um Saiyajin pode ter um poder de batalha tão alto? Duke congelou, incrédulo com as palavras de Maddox. No passado, o Saiyajin mais forte do planeta Vegeta tinha pouco mais de 10.000 de poder de batalha. Aos olhos de especialistas genuinamente fortes, a raça deles só seria considerada não ruim, e eles definitivamente não seriam considerados especialistas. Era mesmo um Saiyajin. Deveria ser um peixe que escapou da rede quando o planeta Vegeta foi destruído. Ei, Saiyajins não podem possuir tanto poder de batalha assim, a menos que... Duke olhou para os pequenos frutos pendurados entre os galhos e folhas e disse com um olhar encantado, até um pequeno Saiyajin conseguiu evoluir até esse nível. Como esperado, parece que o fruto desta árvore do poder é tão mágico quanto as lendas retratam. Sim. Então, vamos esperar o Rei Colher chegar. Zeze. Só podemos olhar para esse número de frutos da árvore do poder, mas não podemos tentar imediatamente. É realmente insuportável. Ah! Não consigo evitar. Esses frutos ainda não amadureceram, e mesmo que estivessem, você ousa comê-los sem o consentimento do Rei Colher? Faz sentido. A menos que não queiram mais trabalhar sob Colher, então poderiam colher os frutos da árvore do poder e fugir às pressas. Caso contrário, com a visão que Colher possui, ele facilmente saberia se eles tinham comido uma fruta, não é? Tentação e vida. Obviamente, escolheram a segunda opção. Depois disso, pararam de se falar. O tempo voou, logo se passou um ano. Maddox e Duke, do esquadrão blindado, ainda cumpriam seu dever e permaneciam ao lado da árvore do poder, protegendo-se daqueles que tentavam se intrometer ali, enquanto do outro lado do céu estrelado distante, as naves de Slug, Colher e King Kong corriam em direção ao planeta Abaert. Enquanto isso, em outro planeta, a atmosfera aqui estava escaldante, como se estivesse em chamas. A temperatura incomum fez com que o fluxo de ar ficasse distorcido, e as nuvens de poeira flutuando no céu estavam extremamente secas. O sol escaldante torrava o chão, fazendo-o se abrir e formar rachaduras ásperas e sinuosas. A gravidade do planeta também era incomumente alta, o que fez com que a poeira espalhada que voava por todos os lados logo se dispersasse e caísse de volta ao chão como pregos. Em uma depressão rachada e afundada, estava coberta de fragmentos de rocha seca ao ar e rachada por toda parte, e não muito longe, havia 2 belas garotas se atacando, pingando suor. Tchau tá. Numerosas imagens residuais, quase invisíveis, apareceram nos penhascos das montanhas e no ar. As 2 garotas arfavam por ar, com gotas cintilantes de suor escorrendo pelo rosto. As gotas de suor que estavam prestes a cair no chão rapidamente viraram vapor. Era uma grande e uma menininha. A garota era quase adulta, com um corpo de 1,7 metros de altura e membros incrivelmente longos e esguios. Seu corpo parecia forte e saudável, mas não perdeu sua gentileza e beleza, e seu rosto delicado e requintado parecia ter sido cuidadosamente esculpido. O cabelo preto atrás das costas estava preso com uma fita, e apenas alguns fios de seu belo cabelo caíam calmamente até o peito, dando-lhe um ar valente e heroico. A altura da menina menor e pequena era próxima de 1,5 metros. Ela parecia delicada e bonita, mas seu rosto ainda mantinha um pouco de imaturidade. Ela tinha um tipo de rosto que poderia ser confundido com uma loli e uma jovem garota, e essa ambiguidade exalava uma sensação avassaladora de sedução. Essas 2 garotas eram Xiling e Miers. Antes de deixar a Terra há 2 anos, confiaram a vila na cidade da península, para Launch cuidar. Normalmente, só voltavam para lá quando tinham um tempo livre, caso contrário, passavam a maior parte do tempo treinando nesse planeta escaldante, que tinha alta temperatura e gravidade imensa. Ambos têm uma personalidade inflexível. Depois de souberem que o poder de batalha de Xiaya havia superado imensamente o deles, endureceram suas determinações e especialmente buscaram esse planeta hostil para treinamento.
Num instante, 2 anos se passaram. Eles continuaram treinando dia e noite. Às vezes, eles lutavam com objetos pesados nas costas. Outras vezes, treinavam sozinhos tentando desafiar seus próprios limites. Nesses 2 anos, continuaram a passar por esse treinamento infernal e amargo, sem comer um único feijão senzu. Isso os deixou muito orgulhosos. Eles aplicaram as palavras de Xiaya, que ele repetidamente os ensinava, sem dor, sem ganho. Embora não soubessem de onde Xiaya havia aprendido esse princípio profundo, refletiram seriamente sobre ele e descobriram que essa frase realmente fazia sentido. Xiling, qual é o seu poder de batalha? Miers perguntou enquanto enxugava as gotas de suor nas bochechas. Xiling tirou o peso do corpo e imediatamente sentiu a energia enorme em seu corpo, e respondeu, se eu der tudo. Cerca de 750 mil de poder de batalha. E você? Meu poder de batalha é de apenas 500 mil. A diferença com Xiaya está ficando cada vez maior. Miers mordeu o lábio contra a vontade. Não havia felicidade em seu rosto porque seu poder de batalha havia aumentado. Já era inimaginável para um Saiyajin aumentar seu poder de batalha em várias centenas de milhares em apenas 2 anos. No entanto, Xiling e Miers ainda não estavam satisfeitos. Sem comparação, não há problema. Embora a velocidade com que avançassem fosse extremamente rápida, não podia ser comparada à velocidade de progresso de Xiaya. Xiaya tem mais de 7 milhões de poder de batalha. Falando nisso, não pôde deixar de suspirar. Depois que os Saiyajins atingem a puberdade, sua força dará início a uma fase dourada, que é uma excelente oportunidade para se temperarem. Eles achavam que o poder de batalha das meninas estava aumentando consideravelmente rápido, mas comparado ao poder de batalha de Xiaya, a diferença só aumentava. Eu realmente não sei como Xiaya treina. Ele obviamente treina igual a nós. Porque o poder de batalha dele está aumentando tão rápido. É porque não lutamos uma batalha de verdade? As sobrancelhas esfumaçadas e elegantes de Xiling se franziram levemente. Ela se lembrava da luta com o esquadrão blindado. Foi a primeira vez que ela se feriu seriamente em uma luta, e depois que se recuperou, seu poder de batalha avançou enormemente. Xiaya contou suas experiências no Universo 6 para ela. A razão pela qual seu poder de batalha aumentou tão rapidamente, e em grande escala, foi por causa dos combates diurnos e noturnos no altar temperador. Que tal irmos também cumprir uma missão? Os olhos de Miers brilharam. Ela estufou o peito orgulhosa e continuou, não sofri nenhum ferimento, nenhuma vez, desde que nasci. Xiling revirou os olhos. Esquece, lutar não é o mesmo que sofrer ferimentos. Do que você se orgulha tanto? A boca de Mier estava escancarada enquanto ela piscava os olhos, seu rostinho lindo revelando um sorriso. De repente, uma aura aterrorizante desceu do céu, sem aviso, e o planeta inteiro começou a tremer violentamente. Xiling e Miers quase caíram no chão. O que está acontecendo? Essa aura formidável? Xiling parecia chocada e, ao se virar, viu que Miers estava pálido. Eles achavam difícil resistir à aura imponente que possuía uma forte coerção. Este é o Ki do Xiaya. Como ele ficou tão forte de repente? Miers gritou, incrédulo. A aura poderosa e imponente fazia as duas meninas se sentirem como se estivessem no meio de ondas turbulentas em um vasto oceano, e uma pequena onda facilmente as eliminaria a qualquer momento. Isso não era algo que 7 milhões de poder de batalha pudessem provocar. Será que Xiaya mais uma vez fez um grande avanço? Xiling e Mier se olharam e viram expressões de choque no rosto um do outro. Imediatamente, correram na direção de Xiaya. Milhares de quilômetros de distância, um planalto árido. A aura imponente era ameaçadora como lâminas de faca enquanto varria implacavelmente em todas as direções. Os ventos ferozes assombreavam, e tudo naquele lugar foi esmagado em pó. Caixa. A terra afundou subitamente mais de 10 metros, e uma enorme cratera, com diâmetro de várias centenas de metros, foi aberta. Uma chama dourada queimava intensamente no centro da enorme cratera. Uau! O tronco de Xiaya estava nu, e seu cabelo preto esvoaçava ferozmente para cima. Seu corpo estava coberto por uma chama dourada, enquanto inúmeros fragmentos de cascalho se soltavam da gravidade do planeta e pairavam no ar. Depois de muito tempo, ele reuniu sua aura, e a aura assustadora desapareceu enquanto tudo voltava a se acalmar. Ainda não consigo passar para o modo Super Saiyajin, parece que estou faltando a oportunidade certa. Xiaya refletiu enquanto estava ali. Na obra original, Son Goku tinha apenas 3 milhões de poder de batalha, mas ele avançou para Super Saiyajin,
enquanto ele tem mais de 7 milhões de poder de batalha, mas não conseguiu romper. Embora eu ainda não tenha alcançado o título de Super Saiyajin, por sorte consegui o pseudo Super Saiyajin. Xiaia riu. Seu poder de batalha era quase 30 milhões no modo pseudo Super Saiyajin. Embora esse aumento não pudesse ser comparado ao que ele ganharia no modo Super Saiyajin, ainda era muito poderoso. Dragon Ball Legend capítulo 189. O ponto de virada para um avanço. Quando Xiaia estava perdido em pensamentos, Xiling e Miers correram até seu local. Enquanto pairavam no céu, as duas garotas puderam ver Xiaia parada em uma enorme cratera, e seus rostos exibiam uma expressão surpresa. Xiaia, por que seu Ki ficou tão poderoso agora há pouco? Você se transformou em Super Saiyajin? As duas garotas, Xiling e Mieres, já tinham ouvido Xiaia mencionar Super Saiyajin antes disso. Era uma existência acima do Saiyajin comum. Super Saiyajin é um método muito poderoso de transformação que faz a força aumentar explosivamente dezenas de vezes sobre o estado normal. Antes, Xiaia sentia que sua força encontrava uma barreira que não podia ultrapassar. Então, enquanto Xiling e Miers passavam a maior parte do tempo treinando, Xiaia não ficava parado e se preparava para romper para se tornar Super Saiyajin. Desde que sabiam do plano de Xiaia, quando a forte aura explodiu anteriormente, Xiaia e Miers inicialmente pensaram que Xiaia havia conseguido romper a área. É por isso que eles haviam feito essa investigação agora há pouco. Xiaia olhou calmamente para eles e sorriu. Tive um pequeno avanço, mas infelizmente ainda não consegui me transformar no lendário Super Saiyajin. Enquanto falava, suspirou no coração. Como esperado, chegar ao Super Saiyajin não é fácil. Caso contrário, essa transformação corporal não seria uma lenda. Um Super Saiyajin não aparecia há muito tempo, então muitos Saiyajins até duvidavam de sua existência. O quê? Isso é considerado um pequeno avanço. A aura que rompeu de você quase me deixou sem respirar. Miers disse, profundamente insatisfeita com o comentário de Xiaia. Foi obviamente muito poderoso, mas ele diz que foi apenas um pequeno avanço. Realmente irritante demais. Ao ouvi-la, Xiaia estendeu a mão para Miers. Pseudo Super Saiyajin realmente não podia ser considerado Super Saiyajin. O que ele disse não estava errado. Não fala besteira. Xiaia, rápido, deixe-nos dar uma olhada na sua transformação. Xiling disse, interessada. Certo, certo. Miers também começou a se agitar. Xiaia pensou e assentiu, ok, vocês dois fiquem um pouco mais afastados, o que no modo pseudo Super Saiyajin não é fácil de controlar. Tenho medo de que isso te fera. Embora Xiling e Miers não entendessem sua razão, seguiram as instruções de Xiaia e se afastaram antes de concentrar toda a atenção nele. Quando viu as duas se afastarem, Xiaia assentiu levemente e então começou a ajustar a aura dentro do corpo. Depois de ajustar seu estado ao pico, ele explodiu. Uh! Uma chama dourada apareceu ao redor de Xiaia, enquanto uma aura poderosa e avassaladora, semelhante à de uma criatura pré-histórica, varreu repentinamente todo o planeta. Enquanto lançava lentamente a transformação pseudo Super Saiyajin, o poder de batalha de Xiaia continuava a ultrapassar os limites superiores. 15 milhões. 22,5 milhões. 30 milhões. Seus cabelos negros se erguiam no ar descontroladamente, e uma aura formidável despedaçou tudo num raio de 100 metros. O chão começou a afundar, e as pedras ao redor flutuavam no ar como se tivessem perdido a gravidade. Este é o que no modo pseudo Super Saiyajin. Miers colocou a mão na frente da testa para resistir às ondas de choque violentas, enquanto havia uma excitação incomum em seu rosto. Xiling também se esforçou ao máximo para resistir às ondas de choque, mas seu olhar permaneceu fixo no homem no meio da aura imponente, envolto em chamas douradas. O Ki de Xiaia aumentou 3 vezes. Essa é a transformação pseudo Super Saiyajin. Seus olhos brilharam, e um brilho intenso cintilou em suas profundezas. Sob o modo pseudo Super Saiyajin, ele tem 30 milhões de poder de batalha. Xiaia retraiu sua aura e arfava de cansaço. A transformação pseudo Super Saiyajin difere da transformação regular em Super Saiyajin. Era um pouco como o Kaioken, que traz um grande fardo para o corpo e consome ainda mais Ki. Naturalmente, o pseudo Super Saiyajin era igual. No entanto, o pseudo Super Saiyajin de Xiaia era um pouco diferente do pseudo Super Saiyajin de Son Goku. Primeiro, o aumento de poder não atingiu o nível do Son Goku, e o aumento de poder foi cerca de 2 ou 3 vezes o do Kaioken. Segundo,
E a maior diferença é que durante a pseudo-transformação corporal de Xiaya, sua pupila não desaparece, e ele permanece extremamente lúcido. O estado anterior de Xiaya pode não ser dito como pseudo-super Saiyajin. Em vez disso, era mais como a transição entre um Saiyajin comum e um Super Saiyajin. Antes que ele pudesse encontrar uma forma de se transformar em Super Saiyajin, a transformação pseudo-Super Saiyajin seria um meio temporário para Xiaya aumentar seu poder de batalha. Tão poderoso. O Ki de Xiaya, agora há pouco, havia alcançado 30 milhões de poder de batalha. Miers correu até lá e segurou a mão de Xiaya, tagarelando sem parar. Ao mesmo tempo, ela o examinou de cima a baixo, tentando descobrir se havia alguma diferença entre o Xiaya atual e o Xiaya anterior. Essa transformação parece exercer um enorme fardo sobre seu corpo, certo? Xilin também se aproximou e perguntou preocupado. Ela pegou um lenço e entregou para Xiaya enxugar o suor. Xiaya assentiu levemente e disse, sim, este não é um método normal de transformação. Agora há pouco, sob o pseudo-super Saiyajin, essas energias fortes também me causaram dano. Talvez eu ainda não seja proficiente. Seria melhor usar menos no futuro. Xilin franziu a testa e disse. Xiaya riu levemente, não se preocupe. Embora eu não tenha me transformado diretamente em Super Saiyajin, sinto que não estou tão longe disso. Você tem alguma ideia? Xilin perguntou. Eu senti um pouco, porém, não sei quando poderei atravessar essa barreira. Xiaya coçou a cabeça e disse. Aqueles que estavam destinados a atravessar essa barreira fariam isso facilmente, enquanto os que não passariam se esforçariam ao máximo para atravessá-la por muito tempo, mas sem sucesso. Uma folha diante dos olhos isola o Monte Tai. A pequena folha está muito próxima dos olhos, bloqueando a vista da bela paisagem à distância. Nota: fazer com que a visão do importante seja ofuscada pelo trivial. Na obra original, o poder de batalha de Son Goku atingiu um certo limite, mas por causa da morte de Kuririn, ele havia quebrado essa barreira sob extrema raiva, enquanto Vegeta, que por causa de seu grande orgulho não estava disposto a ficar para trás de Son Goku, e havia rompido a barreira. Todos usaram emoções fortes para romper os limites do Super Saiyajin. No entanto, Xiao acredita que esse deve ser apenas um dos momentos críticos para romper e se tornar Super Saiyajin. Emoções fortes podiam ajudar um Saiyajin a se destacar, mas não era o único método. Xiao espera usar seu próprio poder para naturalmente romper a barreira entre Saiyajin comum e Super Saiyajin. Em sua visão, a dependência de emoções extremas era apenas um dos métodos para romper a força. No entanto, esse método era mais como um cheque especial antecipado ou para dizer que estava pegando emprestado o poder do Super Saiyajin, mas o físico ainda não conseguiria atingir o nível ideal. O Super Saiyajin, que depende inteiramente das emoções para controlar a transformação, pode obter força poderosa, mas na verdade precisa passar por enormes provações. Porém, ainda assim não conseguiria demonstrar a verdadeira força do Super Saiyajin. Embora ambos fossem chamados de Super Saiyajin, a primeira transformação de Son Goku em Super Saiyajin no planeta Namek, e a transformação em Super Saiyajin após ele voltar do planeta Yardrat, estavam em níveis completamente diferentes. Depois de ficar no planeta Yardrat por mais de um ano, sua transformação em Super Saiyajin, antes e depois de retornar do planeta Yardrat, foram completamente diferentes, e sua maestria na transformação Super Saiyajin também foi diferente. A primeira foi alcançada por raiva, e houve tantas vezes em que ele usou excessivamente todo o seu potencial. Enquanto este último, após retornar do planeta Yardrat, estava em um estado completamente diferente. Durante sua última transformação, ele provavelmente poderia ser chamado de um verdadeiro Super Saiyajin, afinal, ele conseguia se transformar com grande facilidade, e seu corpo não precisava suportar nenhuma pressão da transformação. Embora possa demorar muito mais para acumular nos primeiros dias, Xiao acredita que, se abandonar a transformação usando emoções e usar um método de transformação que preencha gradualmente seu corpo até o limite, ele certamente ficará mais poderoso após a transformação. Acumulação suficiente significava que o ponto inicial de sua transformação seria mais alto, resultando em um estado Super Saiyajin mais poderoso que o de Son Goku e os outros. Semelhante ao estado Super Saiyajin de Son Goku após ele voltar do planeta Yardrat, ele conseguia controlar livremente sua transformação em Super Saiyajin e o Ki dentro do corpo. Agora, essa é uma verdadeira especialista. Isso não era apenas uma questão de transformação inicial ou tardia,
mas de aumentar ou diminuir os passos para a transformação. Na verdade, Xiaoya já tem o seu método, então não tinha pressa para chegar ao Super Saiyajin por meio das emoções. Depois de pensar um pouco sobre o assunto, Xiaoya sorriu para Xiling e Miers. Você tem que se esforçar mais, ou vou deixar vocês dois ainda mais para trás. Quero ficar mais forte, mas não sei como fazer isso. Miers fez bico. Seu talento inato não era fraco, mas seu poder de batalha parecia ter encontrado um gargalo. Assim, sua evolução desacelerou imensamente. Pode ser porque você é impaciente demais, você deve relaxar direito indo dar uma volta ao ar livre. A vida precisa de um equilíbrio adequado entre trabalho e descanso, então sair para treinar pode trazer uma iluminação melhor. Xiaoya expressou seus pensamentos. Você pode ter dito isso antes. Parece que estamos realmente um pouco impacientes. Xiling assentiu. Você não pode ser apressado no seu treinamento. Na verdade, vocês já são existências inalcançáveis aos olhos dos outros. Ao se lembrar daqueles Saiyajins no planeta Ongsan que loucamente adoram Xiling e Mieres, um sorriso surgiu no rosto de Xiaoya. As bochechas de Xiling ficaram levemente coradas enquanto ela olhava. Eu não posso controlar a atitude dessas pessoas comuns. Vamos. Devemos voltar, já que treinamos há tanto tempo. Xiaoya riu alto e deu um passo à frente, antes de abraçar Xiling e Miers. As duas garotas não resistiram, enquanto Xiaoya lançava a transmissão instantânea para sair. Planeta Ongsan. Xiaoya está em casa. Quando Xiaoya e os outros voltaram, o céu estava escurecendo lentamente, e o brilho do pôr do sol vermelho intenso permeava o céu, resultando em um pôr do sol suave e lindo. Como a casa de Xiaoya era amplamente luxuosa, havia vários banheiros. Portanto, depois que voltaram, entraram diretamente no banheiro. Depois de lavar o suor e a poeira do corpo, vestiram roupas novas e saíram. Vou primeiro preparar uma refeição. Mieres, vem aqui e ajuda. Depois de falar, Xiling arrastou Mieres, que estava entediado, em direção à cozinha. Depois de aprender na terra por um tempo, as habilidades culinárias de Xiling finalmente haviam feito algum progresso. Xiaoya olhou para as duas garotas ficando ocupadas na cozinha, e logo o cheiro da refeição sendo preparada se espalhou. Xiaoya sentou-se em um sofá confortável e olhou para o relógio de pêndulo na parede com um sorriso. Dias como estes são muito bons. Continua. Dragon Ball Legend capítulo 190 Notícias trazidas por Jaco no dia seguinte, ao romper do dia. Xiaoya saiu debaixo do cobertor e olhou para a garota que dormia profundamente ao seu lado na cama, de costas para ele. A garota dormia de lado com o braço estendido enquanto seus lindos cabelos pretos estavam espalhados sobre o travesseiro. Uma grande parte do lençol havia deslizado, revelando o braço esguio da garota e a pele branca de suas costas. Depois de tantos anos vivendo juntos, Xiling finalmente foi devorada por ele. Ela foi atormentada sem parar durante as atividades intensas da noite anterior, então estava cansada até os ossos. Xiaoya puxou delicadamente o cobertor e cobriu Xiling antes de sair do quarto. Ele foi para a sala de treinamento e fez um treino simples. A Gravity Machine na sala de treinamento não estava ligada, mantendo a gravidade natural do planeta. Embora esse treino de baixa intensidade não tenha ajudado em nada, ele ainda o fazia por hábito. Ele tinha uma expressão séria ao executar cada movimento, integrando o treinamento à vida, e uma espécie de ambiente artístico profundo era produzido naturalmente. Depois de 2 horas, Xiaoya parou o treino e respirou fundo. Sua aura era suave e constante, como se não tivesse feito exercícios intensos. Ele saiu da sala de treinamento com uma toalha, entrou no banheiro para tomar banho e então veio para o refeitório. Naquele momento, Xiling havia preparado um café da manhã sumptuoso, e Mieres, que estava sentado ao lado, já estava comendo. Ao sentir o doce aroma da comida deliciosa, o apetite de Xiaoya despertou. Enquanto comia, perguntou, Xiling, não vejo o tio Adri nos últimos 2 dias. Xiling pegou um prato de comida e disse, sorrindo levemente, o pai encontrou um gargalo durante o treinamento. Como ele não havia rompido a barreira há muito tempo, saiu com o tio Brook e os outros para buscar iluminação e conquistar o avanço. Xiaoya assentiu com a cabeça depois de ouvi-la, abaixou a cabeça e retomou a comida. Depois que Adri e os outros ultrapassaram 100.000 de poder de batalha e se tornaram super guerreiros, a velocidade com que avançaram diminuiu imensamente, obviamente não tão boa quanto antes. Especialmente quando seu poder de batalha chegou perto de 150.000, todos encontraram um gargalo.
e seu poder começou a estagnar. Xiaia sabia que Adri e os outros haviam chegado ao limite, por isso era muito difícil para eles conseguirem mais avanços. Antes, no planeta Vegeta, a maioria dos guerreiros de alto nível tinha um limite de 8.000 a 9.000 de poder de batalha, e apenas um punhado de guerreiros de alto nível conseguia chegar a 10.000 de poder de batalha por acaso, e ainda menos deles conseguiram ultrapassar 10.000 de poder de batalha. Depois de chegar ao planeta Ongsan, o nível geral dos Saiyajins aumentou muito porque Xiaia transmitiu o método de treinamento de Ki para eles. Guerreiros que possuíam 10.000 de poder de batalha ou menos eram chamados de guerreiros comuns. No entanto, Xiaia entendia que as vantagens e desvantagens da linhagem ainda existiam, e que apenas o nível havia aumentado muito. Esse limite apareceu novamente quando os Saiyajins atingem os níveis de guerreiro de elite e até mesmo de super guerreiro. Adri e os outros, que originalmente eram guerreiros de alto nível, encontraram esse gargalo ao atingirem 150.000 de poder de batalha, e se quisessem fazer uma avança, teriam que buscar outra oportunidade. De repente, ding-dong. Ding-dong, a campainha tocou consecutivamente. Quando abriram a porta, viram dois pequenos Saiyajins sorrateiros parados na porta. Larete, Elise, vocês dois não foram participar do treinamento. O que você está fazendo aqui? Você está faltando às aulas, disse Xiling. Surpreendentemente, os dois pequenos Saiyajins na porta estavam, o irmão mais novo de Xiling, Larete, e a filha mais nova de Bardock, Elise. Eles já tinham 4 anos. Nessa idade, no planeta Ongsan, os Saiyajins começariam a receber treinamento de Ki, e quanto mais cedo aprendessem, melhores seriam. Todos os jovens Saiyajins, após 3 anos de idade, no planeta Ongsan começarão a aprender a treinar Ki. Definitivamente não, irmã. Não vou pular. Mamãe pediu para você e seu irmão irem ao centro de observação do corpo de guardiões. Parece que alguns convidados estão vindo. Larete fez bico irritado e lançou um olhar fulminante para Xiling. Xiling congelou por um tempo antes de dizer, surpresa, quem está vindo ao planeta Ongsan para justificar que a gente vá pessoalmente? Xiaia e Xiling eram as pessoas mais ilustres do planeta Ongsan. Normalmente, eles não precisavam aparecer pessoalmente. O centro de observação do corpo de guardiões e o escritório administrativo naturalmente conseguem atender os visitantes adequadamente. Parece ser gente da Galáctica. Algo organizado. Elise pensou por um tempo e disse. Se for alguém da organização Patrulha Galáctica, então vamos para lá. Xiaia, que acabara de receber uma notificação de Shalene, disse enquanto saía com Miers. O centro de observação do corpo de guardiões ficava do outro lado da cidade. Há 1.000 pessoas na Guardiã Corp do planeta Ongsan, que são responsáveis pela segurança do planeta. Com a velocidade, chegaram ao centro de observação do corpo de guardiões num piscar de olhos. Senhor Xiaia, você está aqui. Shalene, que esperava ansiosamente com um grupo de pessoas, correu rapidamente para receber Xiaia e os outros. Por que a organização Patrulha Galáctica enviou pessoas para cá? Xiaia perguntou. Shalene balançou a cabeça. Ainda não está claro até agora, mas se fosse algo comum, eles teriam usado um dispositivo de comunicação. Eles não precisavam enviar alguém pessoalmente. Acho que pode haver algo especialmente importante. Xiaia assentiu e sentou-se em um banco de pedra com Xiling. Mier sentiu tédio, então ela escapou secretamente para o campo de treinamento e procurou outros Saiyajins para trocar anotações. Na verdade, isso era só uma desculpa para Mier mostrar sua força. Logo, uma pequena espaçonave pousou e um alienígena de pele roxa saiu. Suas roupas tinham o logo da Patrulha Galáctica. É o Jaco. Quando ele viu claramente a pessoa que acabara de chegar, Xiaia ficou surpreso. Ele havia visto Jaco pela última vez na sede da organização Patrulha Galáctica. Naquela época, Jaco havia acabado de voltar da Terra após cumprir uma missão e estava sendo repreendido pelo Rei Galáctico, porque parecia que não havia completado a missão. Falando em Jaco, ele teve um papel coadjuvante bastante forte nas fases finais da obra original. Ele era bom amigo da irmã mais velha de Bulma, Tigtis, e também tem uma relação muito boa com a família do Dr. Brief. Ele é claramente fraco, mas ainda pensa em defender a justiça. Ele é como uma barata, difícil de matar. Ah, Sr. Xiaia. Quando viu Xiaia de longe, Jaco imediatamente correu até o lado dele, ficou ereto e saudou. Xiaia olhou para Jaco e assentiu. Porque a Patrulha Galáctica te mandou para cá. Bem, algo grande aconteceu. Não sei porquê,
Mas Slug, Kohler e King Cold, junto com seus subordinados, vieram para a área leste. Atualmente, eles entraram na área de influência da área leste. Sirestica emitiu uma ordem para a Patrulha Galáctica, pedindo que todos os especialistas se apresentem e os parem. Ah, esqueci de explicar, Slug e os outros são os senhores da área norte. Jaco achou que Shia e os outros não sabiam as identidades de Slug e dos outros. Então falou incessantemente e declarou suas origens. Pare, não precisa dizer mais nada. Tenho muita clareza sobre a força dessas pessoas. Shia interrompeu Jaco, enquanto seu coração se abalava. Lesma, Kohler e Rei Frio, esses três caras, que dominam cada uma região, haviam chegado para a área leste ao mesmo tempo. Não era de se admirar que até o próprio Eastikai começasse a se preocupar. Por enquanto, ele não era páreo para Kohler e King Cold. Mesmo que ele se tornasse um Super Saiyajin, não conseguiria lidar com eles tão cedo. Também havia aquele Slug. Ele deveria ser o malvado Namekiano que Shia conhecia. Embora a força de Slug não fosse páreo para a de Frieza, ainda assim era suficiente para dominar uma região da galáxia. Antes de receber um relatório do povo Feidaia de que um grupo havia entrado na área leste, Shia não esperava que fossem Lesma, Kohler e Rei Frio. Além disso, eles trouxeram pessoalmente seus esquadrões. Vou te diga ao Rei Galáctico que nós, os Saiyajins, não participaremos desse caso. Shia acenou com a mão e recusou o pedido da Organização Patrulha Galáctica. Embora os Saiyajins fossem viciados em guerra, Shia também sabia como julgar situações. Mesmo que muitos Saiyajins fossem, ainda assim não conseguiriam se envolver com pessoas do nível do Rei Frio. Além disso, os Saiyajins não podiam sobreviver no espaço, e essa era uma limitação ainda maior. Como líder dos Saiyajins, Shia não podia deixar seu povo sofrer baixas à toa. Jaco abriu a boca para dizer algo, mas se conteve. Já transmiti a notícia. Já que você não quer ir, esqueça. Você realmente não deveria se envolver na batalha entre esses monstros. Depois disso, Jaco entrou na espaçonave e estava pronto para partir. Jaco, se tiver tempo, vá para a Terra. A Colantes estava ansiosa pelo momento em que você a levaria em turnês por vários planetas. Shia gritou para Jaco. Quando ouviu Shia mencionar Tigtes, Jaco congelou por um tempo antes de lembrar que tinha um amigo assim na Terra. Ele fez um gesto de ok com os dedos e saiu em sua espaçonave. Dragon Ball Legend capítulo 191 Visitas de Raiga. Você realmente não pretende se envolver nesse assunto. Slug, Kohler e King Cold são especialistas poderosos e conhecidos na região norte. Eles reuniram tantas pessoas e estão enfiando o nariz na área leste. Sinto que algo ruim certamente vai acontecer. Depois que Jaco saiu, Xiling franziu as sobrancelhas e disse a Shia. Algo ruim acontecer é uma certeza. No entanto, desta vez, o inimigo é forte demais, então não seria bom se envolver. Shia respondeu em tom sério enquanto observava a nave de Jaco se afastar ainda mais no horizonte. No estágio atual, Shia ainda não quer que os Saiyajins se envolvam em disputas entre Slugs e os outros tão cedo, porque o físico fraco dos Saiyajins não suportaria o impacto de tempestades tão grandes. Os fracos precisam reconhecer sua própria posição. Se eles se envolvessem precipitadamente nas lutas contra especialistas poderosos, o resultado mais provável seria o fim de suas vidas. Os Saiyajins ainda precisavam acumular forças, e pelo menos esperar até o surgimento de um Super Saiyajin. Aí poderiam desafiar Slug e a raça demônio do gelo com confiança. Depois de despedir Jaco, Shia estava livre, então ele fez um tour por todos os lugares do planeta Ongsan. Enquanto as florestas exuberantes e colinas onduladas passavam rapidamente diante de seus olhos, o rosto de Shia assumiu uma expressão de satisfação. O ambiente natural do planeta Ongsan sempre foi protegido, desde o início. Assim, a ecologia original permaneceu tão exuberante quanto antes. Viver em um planeta assim fazia as pessoas se sentirem extremamente felizes. Os dias pacíficos passaram, e os Saiyajins continuaram vivendo dias intensos e plenos como de costume. As disputas sob as correntes subterrâneas da área leste não afetaram o planeta Ongsan de forma alguma, ou para dizer que no território dos Saiyajins, nenhuma força ousava agir como desejava. Depois que Shia e Xiling deixaram clara sua relação, suas interações se tornaram cada vez mais frequentes. Especialmente Xiling. Depois que ela teve o sabor delicioso do sexo, foi como se tivesse se tornado viciada. Quase todas as noites, ela descaradamente se deitava e se envolvia com Shia até a tarde da noite.
Com a constituição que os Saiyajins possuíam, depois que a timidez inicial passou, a intensidade das atividades seguintes podia ser bem imaginada. Era a ponto de Mieres, cujo quarto ficava ao lado, não conseguir dormir todas as noites. Então no dia seguinte ela teria olhos vermelhos brilhantes e seu ânimo apático, como uma árvore sem umidade. Cada vez que olhava para Xia e Xiling, seus olhos continham um ressentimento quase substancial e sombrio. Você é assim todos os dias, como eu ainda vou dormir. Miers quase enlouqueceu. Dia após dia passou assim. Até que um dia, outro visitante inesperado visitou o planeta Yongsan. Senhor Raiga, eu realmente não esperava que o senhor viesse ao planeta Yongsan. Não sei por que você está aqui. Xiaia sorriu para o alienígena de pele amarela à sua frente. Desta vez, surpreendentemente, foi o Sr. Raiga, o guardião do planeta comercial Bakuf, quem havia vindo ao planeta Yongsan. Espere, se você veio me convencer em nome da Organização Patrulha Galáctica, então não é necessário. Xiaia estava em bons termos com Raiga, então falou educadamente. No entanto, isso diz respeito ao futuro e destino dos Saiyajins, então foi necessário recusar. Raiga riu alto e disse, para ser honesto, Sr. Xiaia, eu também recebi uma mensagem da Organização Patrulha Galáctica, mas não vim aqui porque a Organização da Patrulha Galáctica me confiou a ela. Então, por quê? Xiaia ficou interessado. A expressão de Raiga ficou séria ao dizer, Sr. Xiaia, você deveria ter ouvido alguns boatos sobre mim, certo? Eu sou originalmente de um planeta incivilizado, de baixo nível. Raiga falou sobre sua experiência. Xiaia ouviu atentamente. Embora já tivesse ouvido falar do passado de Raiga há muito tempo, Xiaia achava muito mais maravilhoso, ouvindo isso diretamente da boca de Raiga. Raiga era originalmente um aborígene de um planeta de baixo nível. Quando era jovem, acidentalmente comeu uma fruta estranha que fez sua força aumentar de repente, causando um alvoroço nos campos estelares próximos. Quando ouviram sobre a lenda de Raiga, um grande grupo de alienígenas correu para o planeta natal de Raiga para investigar. Naturalmente, não encontraram nada quando vieram investigar, porque o planeta natal de Raiga já havia se transformado há muito tempo em um planeta árido. Na verdade, todos acharam que eu tive sorte de pegar aquela fruta. Raiga deu um sorriso complicado. Existe algum outro segredo? Xiaia perguntou. Raiga disse, é mais ou menos a mesma coisa, mas naquela época, eu não encontrei apenas uma fruta, mas muitas. Além disso, eu não fazia ideia de como uma enorme árvore demoníaca havia surgido de repente no meu planeta natal, e por causa dessa árvore demoníaca, nenhuma luz do sol brilhou sobre meu planeta natal por muitos anos. Mas eu destruí aquela árvore demoníaca no fim, então as pessoas que vieram depois não conseguiram encontrar nenhum vestígio dela. Antes disso, eu comia muitas frutas pensando que eram uma recompensa de Deus. Mas quem diria que algo pior ainda estava por vir? Meu mundo natal começou a parecer cada vez mais árido, e logo, nenhuma única folha de grama crescia mais. Foi nessa época que percebi o quão maligna aquela árvore demoníaca era. Então, eu destruí. Nesse momento, o rosto bonito de Raiga estava impregnado de emoções complicadas. Ele detestava a árvore demoníaca que destruiu seu planeta natal, mas também era grato à árvore demoníaca pelas conquistas de sua vida. Fruta da árvore do poder. Enquanto ouvia a descrição de Raiga, a imagem da árvore do poder apareceu na mente de Xiaia, e sua expressão não pôde deixar de ficar séria. A árvore demoníaca que Raiga descreveu era semelhante à árvore do poder que Xiaia conhecia, também tornaria um planeta inteiro árido, resultando em um planeta morto. Raiga olhou para Xiaia surpreso e assentiu, sim, foi a árvore do poder. Depois, fui ao planeta Abakuf e pesquisei muitas informações, até finalmente encontrar um documento que relatava a origem daquela árvore demoníaca. A visita do Sr. Raiga ao planeta Yongsan é por causa da árvore do poder? Sim, voltei para meu planeta natal há alguns anos e descobri que a localização anterior da árvore do poder havia sido virada por alguém. Eles tinham levado os frutos restantes da árvore do poder. Você ainda tem essas frutas? Exclamou Xiaia. Raiga suspirou. Talvez eu não tenha sido tão ganancioso naquela época. Depois de destruir a árvore demoníaca, só mantive alguns frutos. Agora parece que eu posso ter cometido um erro. Quer que a gente ajude a localizar o paradeiro da árvore do poder? Xiaia rapidamente entendeu as intenções de Raiga. Xiaia não entendia por que outro grupo recorria aos Saiyajins para ajudar, conhecendo a reputação deles.
Ele não estava preocupado que o Saiyajin se voltasse contra ele e monopolizasse todos os frutos da árvore do poder. Raga balançou a cabeça. Eu já sei a posição aproximada daquela árvore demoníaca. Fui secretamente para observar, e parece que outra pessoa já havia plantado a árvore lá novamente, mas há 2 especialistas muito poderosos guardando-a. Só com minha força, é difícil vencê-los. Portanto, preciso da sua ajuda. Posso te dar todas aquelas frutas demoníacas, desde que me ajude a destruir a árvore demoníaca e prometa que ela não será replantada no futuro. Esse é meu desejo de longa data de lavar a culpa em relação ao meu mundo natal. Shia abaixou a cabeça e refletiu. Ele desejava os frutos da árvore do poder, pois eles foram formados a partir da força vital de um planeta. Depois de comer, certamente haveria muitos benefícios. Embora fosse improvável que esses frutos aumentassem imensamente a força de Shia, ele certamente obteria alguns benefícios. Ao contrário de outros remédios ou plantas, o fruto da árvore do poder era composto principalmente por força vital. Mas havia 2 guardiões ao lado da árvore do poder que nem mesmo Raiga, cujo poder de batalha era próximo de 180.000, conseguiu capturar. Provavelmente não eram fracos. Bem, posso te prometer. Shia levantou a cabeça e disse com sinceridade. Sério? Raiga perguntou, agradavelmente surpreso. Ele sabia que Shia, o líder dos Saiyajins do planeta Ongsan, era extremamente forte, com mais de 700.000 poder de batalha. Desde que ele estivesse disposto a ajudar, destruir a árvore demoníaca era algo natural. Raiga não fazia ideia de que a força de Shia havia aumentado rapidamente nos últimos anos, e agora estava completamente além de sua imaginação. Nós, Saiyajins, podemos ajudá-los a destruir a árvore do poder, mas todos os seus frutos serão levados pelos Saiyajins conforme minha exigência. Shia especificou claramente os termos para evitar desentendimentos futuros. Ok, eu só quero destruir a árvore demoníaca para satisfazer meu desejo tão acarinhado. Raiga estava de bom humor enquanto ria. A árvore demoníaca reapareceu na região noroeste da área leste, um lugar chamado Planeta Baert. Planeta Baert, eu vou lembrar disso. Vou providenciar pessoal, e então vamos imediatamente até lá. Shia disse para Raiga. Depois, Shia pediu para Charlene organizar um quarto para Raiga descansar, enquanto ele se reunia com todos os superiores do planeta Ongsan. Como isso era um assunto importante sobre o futuro dos Saiyajins, exceto Adri, Brook e alguns outros que saíram para se acalmar, todos apareceram, incluindo Bardock, Alice, Liz e outros. Esta árvore dos frutos do poder precisa ser obtida. Depois de ouvir Shia fazer uma introdução geral sobre a árvore do fruto do poder, Bardock falou sem hesitar. Se não pegassem o que o Senhor lhes deu, teriam que aceitar a punição em troca. Na opinião dele, os frutos da árvore do poder eram um tesouro raro, e não havia motivo algum para abrir mão dela. Além disso, Shia, o atual líder dos Saiyajins, tinha poder além do alcance das pessoas comuns. Se ele e os outros Saiyajins também ajudarem de lado, a probabilidade de conseguirem as frutas seria muito alta. Seria uma pena se eles não tentassem. Shia também assentiu. Naturalmente, ele considerou outros aspectos. Os frutos da árvore do poder podem não ser de grande ajuda para ele, Xiling e os outros para melhorar seu poder de batalha. No entanto, ainda podem oferecer benefícios imensos que os ajudarão a treinar seus corpos. Para a maioria dos guerreiros comuns, guerreiros de elite e até super-guerreiros no planeta Ongsan, os frutos aumentariam muito seu poder de batalha ou ajudariam no treinamento do corpo. Além disso, se ele não a tomasse, alguém mais o faria, e ele não estava disposto a ajudar seus inimigos. Dragon Ball Legend capítulo 192 Fruto da árvore do poder. Não há tempo a perder, então vamos nos apressar. Tenho a sensação de que esse caso envolvendo a fruta da árvore do poder vai ser bem grande. Shia tem uma leve premonição. Já que Raiga conseguia encontrar vestígios da árvore do poder, outros não poderiam fazer isso também. Como Slug e os outros. Aqueles senhores da área norte correram para a área leste sem motivo, ninguém acreditaria que eles não fizeram isso para conseguir algo. O objetivo deles, provavelmente, são os frutos da árvore do poder. Esses são realmente bons especialistas. Só de mencionar seus nomes já assustava as pessoas. No entanto, como o planeta Ongsan estava localizado na área leste, os Saiyajins tinham a vantagem de estarem no lugar certo na hora certa, então podiam competir com eles. No mínimo, Shia acredita que eles chegariam ao planeta Baert antes dos outros.
Além disso, a pedido de Astikai, a Organização Patrulha Galáctica recrutou um grande número de especialistas e os encarregou de interceptar esses senhores, o que daria tempo suficiente para Shia e seu grupo correrem até o planeta Baert e pegarem as frutas antes da chegada desses especialistas. Realmente delicioso. Vou providenciar imediatamente. Quantos Saiyajins vamos enviar? Rebecca encarou Shia e perguntou. A filha mudou nesses últimos 2 dias e, como uma pessoa experiente, entendeu o motivo, e embora isso a deixasse feliz, ela também sentiu a necessidade de lembrá-los de não se entregarem demais a esse tipo de coisa. Afinal, os jovens deveriam ter um pouco de moderação. Pretendo levar todos os 1000 membros do corpo dos guardiões junto. Tia Rebecca, todos vocês também vão vir. Precisamos agir rápido para que possamos resolver esse assunto o quanto antes, a fim de evitar problemas inesperados devido ao atraso. Shia decidiu. Todos assentiram. O centro de observação do corpo dos guardiões funcionava em velocidade máxima, e logo, todos os membros do corpo de guardiões que faziam guarda no planeta Yongsan estavam reunidos. Olhando para os membros do corpo de guardiões vestindo uniformes vermelho escuros com bordas pretas abaixo, o coração de Shia estava tranquilo, mas inevitavelmente também sentia um certo orgulho. Esses membros do corpo guardião foram cuidadosamente selecionados entre as pessoas mais poderosas do planeta Yongsan. Após muitos anos de treinamento, eles já haviam se tornado uma tropa invencível. O número de guerreiros de elite entre eles representava mais da metade de todos os guerreiros de elite no planeta Yongsan. Senhor Raiga, estas são as pessoas que viajarão conosco, disse Shia a Raiga, que ficou atônito com a força dos guerreiros do planeta Yongsan. Raiga conteve seu espanto e suspirou. Saiyajins realmente merecem ser chamados de raça de combate. Este pequeno planeta tem tantos guerreiros que tem mais de 10.000 de poder de batalha. Se um planeta comum de alto nível possuísse 4 ou 5 especialistas com poderes de batalha superiores a 10.000, seria considerado bastante impressionante. Embora o número de Saiyajins no planeta Yongsan não fosse muito, ninguém imaginaria que haveria tantos especialistas entre eles. Quando desviou o olhar da multidão densa de membros da Guardiã Cor para Bardock, Rebecca e os outros em uma plataforma alta, o rosto de Raiga se contraiu. Especialistas, todos eram ótimos especialistas. A aura emanada desses Saiyajins era tão poderosa quanto a dele, especialmente aquele Saiyajin de meia-idade chamado Bardock. A energia que emanava de seu corpo fazia Raiga, que estava à sua frente, tremer. Assustador, realmente assustador. Seu poder de batalha deve ser não menos que 180.000. A força de combate de alto nível dos Saiyajins foi inesperadamente chocante. Isso fez Raiga se alegrar pelo fato de o planeta Bakuf manter uma boa relação comercial com o planeta Yongsan. Foi realmente uma decisão sábia convidar os Saiyajins para participar dessa operação. A árvore demoníaca certamente seria erradicada, então ele poderia confortar as pessoas de seu mundo natal. Esse era um desejo que Raiga aguardou há muito tempo. Quando Raiga olhou ao redor e não viu nem a sombra de uma nave espacial, ficou pasmo. Eles planejam voar com sua força individual? Mas ouvi dizer que Saiyajins não conseguiriam sobreviver no espaço por muito tempo. Os olhos de Raiga brilharam, e ele falou com Shia, que estava ao seu lado. O planeta Baert está localizado na região noroeste da área leste, fica extremamente longe do planeta Yongsan. Se não houver naves espaciais, pode ser bastante difícil ir até lá. Shia sorriu. Fique tranquilo, Sr. Raiga, temos nosso próprio jeito. Depois, Shia fez um gesto para Xiling Miers com os olhos e, no momento combinado, as duas damas rapidamente reuniram os mais de 1000 Saiyajins e os fizeram segurar as mãos uma da outra. Usaremos transmissão instantânea para alcançar diretamente o planeta Baert. Isso economiza tempo e esforço. Shia sorriu levemente ao ver a expressão surpresa de Raiga. Preparem-se para partir. Xiling Miers também fizeram preparativos para lançar a transmissão instantânea do planeta Yardrat, precisando sentir a aura do outro lado. Além disso, a aura sentida também não podia estar muito longe, caso contrário, eles não conseguiriam percebê-la. Portanto, desta vez, só podiam contar com a transmissão instantânea de Shia para ir ao planeta Baert. Com um brilho cintilante e resplandecente, a multidão na praça, que contava mais de 1000 pessoas, desapareceu no ar, movendo-se juntas para um outro lado do céu estrelado distante. Planeta Baert. O céu que cobria enormes galhos de árvores se estendia para fora da atmosfera, e enquanto os galhos se espalhavam como um enorme guarda-chuva,
bloqueava a luz quente do sol que vinha de uma estrela. Em um galho frio e escuro, Madix e Duke estavam entediados de tanto vigiar. Bocejavam de vez em quando, enquanto jogavam uma pedrinha um para o outro. Ei, Duke, você realmente não encontrou mais ninguém neste lugar maldito? Estamos aqui há tanto tempo e nem tem uma mosca à vista, exceto aquele macaco Saiyajin no começo. Madix logo se cansou do jogo de arremesso de pedras. Ele flutuou até lá e circulou tranquilamente ao redor do tronco da árvore do poder. Ele não encontrou nada, então voltou novamente para o galho da árvore e deitou-se de costas. Não é bom que você não tenha encontrado nada. O Rei Cooler nos fez guardar a árvore do poder, e eu não quero que nada dê errado. As pálpebras de Duke tremeram levemente ao dizer aquelas palavras, embora ele também estivesse muito entediado. Ai, que chato. Madix balançou a cabeça, tirou o detector de energia do ouvido e brincou com ele, jogando no seu repetidas vezes. De repente, seu detector de energia começou a apitar sem parar. Bip, bip, bip. Esses bips eram acompanhados por muitos números piscando continuamente na tela, e apareceram diante de seus olhos, antes do detector de energia explodir com um estrondo. O que aconteceu? Como o detector pôde explodir de repente? Madix franziu a testa, expressando o espanto que sentia. Deve-se saber que esses novos tipos de detectores de energia podiam calcular energia em várias dezenas de milhares, então era impossível que ele queimasse de repente assim. Quebrou porque você jogou fora? Duke perguntou. A qualidade dele não seria tão ruim, né? Vai saber, deixa eu dar uma olhada. Duke sorriu e ligou seu detector. Para economizar energia, eles alternavam o uso dos detectores. O detector de Duke já havia sido desligado antes. Assim que Duke apertou o interruptor do detector, sua expressão ficou grave porque o detector queimou igual ao de Madrix. Como isso pode ser? Eles ficaram chocados. As expressões anteriores de contentamento e lazer que vestiam seus rostos já haviam desaparecido há muito tempo. Imediatamente, levantaram-se e prestaram atenção ao redor com grande vigilância. A expressão pálida de Duke ficou grave ao dizer: 2 detectores queimaram simultaneamente. A única explicação lógica é que ele detectou uma forte assinatura de energia no planeta Baert. Droga! King Cooler está prestes a chegar. Precisamos proteger os frutos da árvore do poder antes que o Rei Cooler chegue. Madix assentiu. A probabilidade de os detectores estarem com defeito é muito baixa. Como ambos os detectores de energia queimaram, o poder de batalha do oponente deve ser pelo menos 50.000. Você não percebeu, agora há pouco, antes do detector de energia queimar, uma série de números apareceu. Parece que muita gente veio. Duke murmurou friamente, e uma aura assassina irrompeu de seu corpo. Cautela nunca é errada. Devemos informar imediatamente o Rei Cooler sobre isso. Espero que ele consiga vir o mais rápido possível. HMM. Madrix e Duke se olharam antes de pular e correr para o local onde haviam pousado suas espaçonaves. Depois que chegaram lá, enviaram notícias do novo desenvolvimento no planeta Baert para a sede de Cooler em palavras claras e simples. Depois, eles esperaram perto da árvore da vida em prontidão para combate. Sem um detector de energia reserva, eles não conseguiram encontrar os vestígios dos intrusos. Do outro lado do planeta, Xiaoya chegou com muitos Saiyajins. Quando apareceu, ficou chocado com o corpo da árvore do poder, que cobria o céu e o sol, como uma enorme tampa cobrindo o planeta. E quando avistaram os frutos vermelhos entre a massa de frutas verdes, que pareciam maçãs, seus olhos brilharam com uma luz carmesim. Rápido, recolha as frutas vermelhas. Não perca tempo com aqueles verdes, só colha essas frutas vermelhas carmesim. Xiaoya gritou apressadamente contudo sem hesitar. Esses frutos eram muito úteis e representavam o futuro de todos, portanto, quanto mais eles aprenderem, melhor. Sim, Sr. Xiaoya. Vamos logo. Não se preocupe com esses frutos meio verdes, ainda não maduros. Você, abra rapidamente as cápsulas Oipoi. Gritando fervorosamente, os Saiyajins acariciavam as frutas carmesim com olhos vermelhos, assim como fariam com um amante que não viam há muito tempo. Até Bardock e Rebecca haviam abandonado a calma habitual e se juntado ao frenesi de colheita de frutas. Sr. Raiga, a 2.000 quilômetros daqui, na direção sudoeste, há 2 alienígenas com poderes de batalha 170.000 e 130.000. São esses os alienígenas que você disse ter visto? Xiaoya se virou para perguntar a Raiga assim que ele sentiu as auras no planeta Baert.
Hagen não entendia como Shia percebeu a localização deles, mas assentiu e disse, sim, eu realmente descobri 2 alienígenas da última vez que cheguei perto. Deveria ser eles. Após receber a confirmação, Shia refletiu um pouco antes de gritar para Schilling e Mieres, que estavam por perto, se movendo entre os galhos da árvore, colhendo frutos da árvore da força. Schilling, Mieres, não tenham pressa para colher os frutos da árvore da força. Primeiro, vá acabar com esses 2 alienígenas. Shia temia que os 2 alienígenas pudessem tentar destruir a árvore do poder se fossem levados a uma situação desesperada, então o método mais seguro era capturá-los com estrondoso antes que pudessem reagir. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.